Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para melhor compreensão sobre a refrigeração, vamos iniciar nossa jornada pelo estudo dos gases, pois esses elementos são de vital importância na concepção dessa ciência. É necessário, primeiramente, conhecer um pouco mais sobre a matéria e sobre a sua estrutura. Qualquer coisa que ocupe espaço e tenha peso pode ser considerada matéria. Portanto, tudo que existe que não seja o vácuo perfeito é considerado matéria. A matéria pode se apresentar em 3 estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Um sólido ocupa uma quantidade definida de espaço e sua forma também é definida. Sob condições normais, ele não muda de forma ou de tamanho. O líquido não possui forma definida, adquire a forma do local ou recipiente em que se encontra e ocupa uma quantidade definida de espaço. O gás não tem forma nem volume definidos e ocupa o espaço que lhe for permitido. Por exemplo, o gás que estiver contido em um recipiente pequeno irá se expandir para preencher todos os espaços se for transferido para um recipiente maior. A ciência descobriu, com seus estudos e suas experiências, 118 elementos, que servem para construir todas as matérias conhecidas. São os materiais mais básicos no universo. Entre eles estão 92 que são naturais, como ferro, zinco, cobre, oxigênio e nitrogênio, e 26 que são artificiais, ou seja, criados em laboratórios por pessoas. A menor partícula desses elementos que ainda mantém todas as suas características e propriedades é chamada de átomo. A tabela periódica dos elementos químicos agrupa e organiza todos esses elementos por ordem de número atômico, por configuração eletrônica e por semelhança de propriedades e de comportamento. Cada matéria conhecida, esteja ela em estado sólido, líquido ou gasoso, é composta por uma combinação desses elementos, átomos. É muito raro um elemento ser encontrado em estado puro. Na maioria das vezes, as substâncias são formadas por combinações dos átomos chamadas de compostos. Os compostos são formados pela combinação de mais de um tipo de átomo. Substâncias simples, como a água, por exemplo, são compostos formados por 2 elementos, oxigênio e hidrogênio. Nesse caso, há 2 átomos do elemento hidrogênio e 1 átomo de oxigênio formando uma molécula. Para formar as moléculas, os átomos se agrupam conforme suas características, seu comportamento e algumas regras, que permitem ou não a formação dessas moléculas e, consequentemente, das substâncias. Continue seus estudos e até a próxima! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para conhecer as transformações gasosas, temos que levar em conta a pressão, a temperatura e o volume. Há 3 tipos de transformações: isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Isotérmica é a transformação em que temos temperatura constante, mesmo que se diminua o volume do gás, diminuindo o volume do recipiente que o contém. A consequência é o aumento da pressão. A equação para esse tipo de transformação é esta, em que P0 pressão inicial, V0 volume inicial, P pressão final, V volume final. Isobárica. Nesse tipo de transformação temos a pressão constante e no caso de haver aumento de temperatura há aumento do volume também. A equação para ela é esta, em que V0 é o volume inicial, T0 a temperatura inicial, V o volume final e T a temperatura final. Isovolumétrica ou isocórica é a transformação gasosa em que temos o volume constante. Se a temperatura aumentar, a pressão também aumenta conforme a equação, em que P0 é a pressão inicial, T0 temperatura inicial, P pressão final e T temperatura final. Todo gás que se comporta conforme a equação geral dos gases ideais é considerado um gás ideal, porém, a maioria deles não se comporta dessa maneira. Quando verificamos a variação das 3 grandezas, a equação que demonstra esse tipo de transformação é esta, em que P0 é a pressão inicial, V0 volume inicial, T0 a temperatura inicial, P pressão final, V volume final e T temperatura final. A equação de estado dos gases perfeitos faz relação entre a temperatura, a pressão e o volume de um gás com o número de mols desse gás em uma determinada situação ou em um recipiente, volume. Portanto, conseguimos calcular quantos mols de gás temos dentro de um recipiente, assim como sua massa.
Essa equação, desenvolvida pelo cientista francês Benoît Paul-Émile Clapeyron, 1799 a 1964, relaciona os gases com os 3 tipos de transformação que podem ocorrer e descreve o comportamento geral dos gases, fazendo uso da constante universal dos gases, R. Essa constante física faz a relação da pressão e da temperatura do gás com sua respectiva quantidade. Veja a equação, em que P é pressão final, V volume final, N número de mols, T temperatura, R constante universal dos gases. Continue seus estudos e até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!